Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Hoje, em ritmo de carnaval. E nada melhor que conhecer a escola de samba pioneira do carnaval guarulhense. Quer saber qual é? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Hoje eu recebo aqui no programa a presidente da Escola de Samba Império de Guarulhos, Cida do Império. Seja bem-vinda, dona Cida, ao Ponto de Vista. A Império, há 40 anos atrás, decidiu desfilar, levar o samba para as ruas de Guarulhos. Fez isso sozinha, foi um desfile só da Império. Por que a Império decidiu fazer esse desfile sozinha, né? Ela tinha sido fundada um ano antes, em 1973. O que levou a Império a sair às ruas? Bom, a Império de Guarulhos, né? Ela foi fundada em 25/5/1973. Então, no próximo carnaval, justamente para o próximo carnaval, em 74, a gente desfilar na passarela. Já aqui em Guarulhos, que eu acho que como os outros municípios, já havia amantes do carnaval, como era o caso da minha mãe, que foi uma das fundadoras da Escola de Samba Império de Guarulhos. Antes disso, já havia desfilado a escola, já tinha sido convidado para desfilar em São João, na Avenida São João, em São Paulo. Nós fomos, desfilamos também na Estação da Luz, naquela época. Então, antes disso, já havia amantes do carnaval, independente de qualquer coisa, as pessoas já adoravam, aqui já adoravam o carnaval. Como eles desfilavam lá, então decidiram fundar uma escola aqui. Tá, então os fundadores da escola foram seus pais. Conta um pouquinho como foi essa história, como que é a fundação de uma escola de samba, a reunião de amantes do samba? É amante mesmo, é como você disse. A fundação de uma escola de samba, bom, é algo muito empolgante, né? É aquele pulsar mesmo. Como eu já falei, já havia gente desfilado, na época, não se chamava nem escola de samba, antes disso, era cordão. Então, a minha mãe, ela tinha uma ala no Vai-Vai, no cordão, não era escola de samba Vai-Vai, agora não existe mais cordão. Então já tinha essa ala lá. E todo mundo pedia, né? Vamos fundar. Aí havia também o Patente, uma dessas pessoas, o Jace, outra dessas pessoas. Então, enfim, aí começa em casa, em outros lugares, todos se agruparem, querer querer desfilar aqui. E assim que surgiu a escola, vamos fazer. De repente, vamos registrar, vamos escolher uma cor, vamos escolher a cor da escola, vamos escolher o desenho do pavilhão, o símbolo da escola. E assim acaba todo mundo ali, e eu, claro, também junto com a minha mãe. Só pra gente esclarecer, qual que é o nome da sua mãe? Geralmente se usa o nome no carnaval, né? O nome de escola de samba. A minha mãe é a primeira dama de samba de Guarulhos. O nome da minha mãe é Babá Tereza. Babá Tereza. Ela foi a fundadora da Escola de Samba de Guarulhos. Há 40 anos. Uma das, né? Quando a gente fala uma das, porque sempre é um grupo de pessoas. Então ela
é uma das fundadoras da primeira escola de samba de Guarulhos, que é a Império de Guarulhos, que hoje já tem 40 anos. Fala para mim um pouquinho das cores e dos critérios, por que vocês escolheram as cores? Bom, as cores, para começar, eram amantes da Portela. Eram amantes da Portela, as pessoas da Império, os componentes, os fundadores da Império eram amantes da Portela. Então, por isso que veio o azul. Depois, como Guarulhos é um município onde, na época, o seu surgimento, aqui havia muitas minas, aí veio o amarelo, né, da cor da Império. E o branco, que significava paz mesmo. E a águia ficou, é o símbolo, nosso símbolo maior, nosso símbolo maior ela vem ali do coração mesmo, dos portelenses que já existia dentro da Império. Bom, você está falando para mim da Portela, né? Mas você também falou da Vai-Vai. Qual foi a escola assim, que vocês tiveram como referência ao fundar a Império de Guarulhos? Tem uma escola aí madrinha? Sim. A Império de Guarulhos tem, né? Tinha não, gente. Tem como madrinha agora a Nenê da Vila Matilde. Né? Também é a águia, o símbolo da... E também é azul e branco, azul né? Branca, não tem o amarelo do ouro das lavras aqui de Guarulhos, mas azul e branco. Quando eu falo Vai-Vai, porque muitos anos a gente desfilou no Vai-Vai antes disso. Vamos dizer que o caminhar, o começo... Uns desfilavam no Vai-Vai, outros desfilavam porque naquela época só existiam duas. Em São Paulo só existiam dois cordões, que era o Vai-Vai e o Camisa Verde. Então, alguns eram do Vai-Vai, outros eram do Camisa Verde, há 40 tantos anos atrás. Até mais que isso. Existia uma ala que saía também do Jaçanã, aqui, da Dona Paula, a gente chamava a ala da Dona Paula. Então, há muitos anos atrás, existiam essas duas paixões. Então, juntaram tudo isso. Dali que veio realmente o amor para poder fundar a Império de Guarulhos. Que maravilha. Agora, vamos falar um pouquinho do desfile de 1974. Qual foi o samba enredo escolhido? Não podia deixar de ser. O que foi escolhido, o tema era Guarulhos. Nós falamos sobre a fundação de Guarulhos. Nós falamos sobre a mata de Guarulhos, nós falamos sobre o ouro, falamos sobre o surgimento da cidade de Guarulhos. Foi o primeiro samba enredo de composição de Silvino Franco. Ele que compôs o samba enredo de 1974, primeiro desfile da Império de Guarulhos. Agora, eu fiquei sabendo também que a senhora se fantasiou de Teresa Cristina, né? Somente a imperatriz esposa de Dom Pedro II. Me conta como que foi essa emoção de desfilar pela primeira vez aqui em Guarulhos e justamente fantasiada aí de uma das homenageadas, né, a imperatriz Teresa Cristina. É ótimo, é ótimo. Só quem já desfilou já sabe mesmo. Você poder representar, porque parece incrível, quando a gente está em casa, mas quando você sai, você está na passarela e toca aquela sirene, coração bate, né? O coração bate. E quando você está ali para representar um personagem, que você está ali vivendo uma história, porque na passarela nada mais que isso mesmo, você viver a história, você contar, você desenvolver um tema que o carnavalesco propôs. Então, quando você está ali para mostrar para o público, né, você passa a ser um artista da passarela. E é deslumbrante. Nessa época, nessa hora, o coração bate, tudo dispara. E você entra assim, mas o mais interessante é que quando termina você quer começar outra vez. São 40, 50 minutos, mas que quando termina você fala, poxa, passou tão rápido, mas na hora de entrar o coração bate muito. E como que foi esse primeiro desfile, né? Porque geralmente, né, os desfiles de escola de samba tem toda uma organização, o horário para começar, tem aquele horário para terminar, todo mundo sai correndo, né, no final do desfile para ver se a escola toda passa. Como é que foi esse primeiro desfile? Conta pra gente. O primeiro desfile, nada foi fácil mesmo, nada foi fácil. Nós desfilávamos na Praça Getúlio Vargas,
dávamos 2 voltas aqui na Praça Getúlio Vargas, descíamos a Capitão Gabriel, desfilando, e na hora que nós descíamos tinha igreja. E para passar com a escola de samba ali em frente à igreja, é difícil, né? O padre da época não admitia. Eu falei, mas agora, eu estava ali mais no componente, mas todos que estavam ali organizando, como é que vão? Então, tiveram que pedir autorização do padre, convencer o padre, naquela época, para a gente poder desfilar. Aí a gente descia, até então, agora é o calçadão, né? Mas descemos e desfilamos na Dom Pedro. Existiam cordas de lado a lado, não existia arquibancada, não existia nada. A gente desfilava ali, era gostoso, era muito gostoso. A gente desfilava com o público bem juntinho ali, né? Então era muito gostoso. Existiam todos os problemas, que era uma coisa muito mais, foi uma coisa muito mais solta. Uhum. Então quer dizer que você sofreu um tipo de preconceito da Igreja Católica, sim, né? Sim, mas na época aqui, em Guarulhos, teria que ser, porque algo que estava surgindo, né? Que, é pecado, né? Então o padre autorizou a nossa passagem. Olha, eu fazendo uma pesquisa sobre as escolas de samba de São Paulo, eu percebi que a década de 70 teve um boom de escolas de samba. Eu tenho aqui anotado, olha, Rosas de Ouro fundada em 71, Tom Maior e Pérola Negra em 73, X9 Paulistana em 75, em 76 foram Águia de Ouro e Acadêmicos do Tucuruvi. Foram 6 escolas, né? O que explica esse boom das escolas de samba de São Paulo, né, do nascimento dessas escolas e junto também com o nascimento do carnaval, dos desfiles de escola de samba aqui em Guarulhos? O que explica esse boom? A década de 70, então, foi a década do samba em São Paulo? Podemos dizer que sim, né? Podemos dizer que sim. Esse amor vem vindo lá do Rio de Janeiro, de explodir de todas aquelas escolas, né? E vem caminhando, vem surgindo e também foi bater aqui em Guarulhos. Como essas escolas mesmo que você disse, X9, Acadêmicos do Tucuruvi, é tudo vizinha. Falando vizinha da Império de Guarulhos. Vizinha de Guarulhos, Acadêmico do Tucuruvi, X9 também, todos ali, todos pertíssimos. Então, teria que bater aqui, com certeza, e daqui em outros municípios. Certo. Onde que vocês estão localizados? Onde que a Império de Guarulhos está localizada? A Império de Guarulhos, como sempre se localizou, ali na Rua Dona Maria Quitéria, número 100, no bairro de Jardim Vila Galvão. Pertinho, encostadinho, tranquilidade. Está do lado da Zona Norte, que é um berço do samba paulistano, né? Então, é isso que eu falei, tá bem ali juntinho. Agora, uma dúvida, vocês se visitam? Porque no Rio de Janeiro, né, eu conheço um pouquinho mais, as escolas, elas trocam muitas figurinhas, né? Uma visita a outra, uma faz uma feijoada, outra aparece. Como que é aqui em Guarulhos? E em São Paulo? Eu posso dizer para você que tem algumas escolas, não todas, vamos dizer, mas tem algumas escolas que tem, sim, esse intercâmbio, existe um respeito muito grande. Existe um respeito muito grande. Existe a festa de aniversário de cada escola, por exemplo, existe a feijoada, enfim, existe o encontro de pavilhões, né? Existe a Rua do Samba, existem muitos eventos e que pode visivelmente, qualquer um que for, eu estou convidando todos que quiserem ir, que vão encontrar com certeza, na sua maioria, no total ou na sua maioria das escolas. A gente tem um intercâmbio, uma ligação muito grande. Existe assim, agora a internet está aí, né, gente? Que não tem como você dizer, não sei que vai, por exemplo, que vai ter agora sábado, esse sábado não, dia 22 nós vamos ter na Império de Guarulhos a nossa festa da cerveja, da bateria. Opa! Então todos convidados também. Então esse dia todas as escolas estão convidadas. E o que é mais interessante é, assim, a presença de todos com o pavilhão. As pessoas... Porque se o pavilhão não for, a escola não está, né? Quer dizer, o pavilhão, ele simboliza a escola. O pavilhão simboliza a escola. A escola pode entrar inteira na avenida.
pode vir 450 pessoas, que é o número mais ou menos que a Império sai na avenida. A escola pode estar inteira na avenida. Se o pavilhão não entrar, não tem escola. Não existe uma escola. Não passou nada, não tem, não tem nada. Então o pavilhão é o símbolo maior. E a nossa é a nossa águia guerreira. Bom, a gente vai continuar falando de samba no segundo bloco. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo e você que está acompanhando o nosso programa, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a presidente da Escola de Samba Império de Guarulhos, Cida do Império. Cida, conta pra mim, em 1975, né, vocês fizeram o primeiro desfile em 74 sozinhos, em 75 foi o primeiro desfile reunindo várias outras escolas. Quais eram as outras agremiações que estavam junto com a Império naquele momento? Bom, naquele ano só houve mais uma agremiação, que foi a Escola de Samba e Realidade. Então só houve mais uma mesmo, esse ano, em 75. Foi fundado em 74 e 75 desfilamos juntos. E a Realidade era de que bairro, representava que lugar? Da Vila Fátima. Agora, de todo esse tempo, né, são 40 anos, não é isso, de samba? 40 anos. Em todo esse tempo, quantas vezes, né, a Império de Guarulhos conquistou o título de vencedora do Carnaval? A Império de Guarulhos tem 11 títulos. Foram 11 títulos conquistados no decorrer desses anos. Apesar que houve uma parada de desfile, né? Houve uma parada de desfile realmente em Guarulhos. De quando a quando essa parada? Eu sei que foi 10 anos. Voltou o Carnaval faz uns 3 anos atrás. 3 a 4 anos atrás, 4 anos. Foi em 2010, então, 2010, que voltou. Então, ficou de 2000 a 2010. 2000, mas por aí. 2002 a 2010, mais ou menos, houve uma parada de desfile em Guarulhos. Mas aí voltamos, não dava para ficar fora, né? Agora, conta para mim um samba enredo marcante, né? São 11 títulos, deve ter alguns sambas enredos que realmente marcaram a história da Império. É difícil falar de um só. É muito samba, é difícil falar de um só. Nós falamos do Aleijadinho, que é um dos sambas também muito marcante na Império. Nós falamos do Grito de Liberdade, que é um outro samba também muito marcante. Falamos da Dona Beija, outro samba marcante. E o Bumba Meu Boi, que é um dos que quando tem ensaio, todo mundo canta, todo mundo lembra. Porque, normalmente, quem saiu há 30, 40 anos atrás, né? Tá lá, o filho dele, o neto dele, porque a Escola de Samba da Império é muito família, né? Os filhos, trouxeram os filhos, trouxeram os netos, que agora estão lá. Justamente um dos nossos diretores, o filho dele agora é nosso diretor de bateria. A minha filha, eu tenho uma rainha de bateria, outra agora sai na comissão de frente. Então, a Império é muito família. Então, o samba, a história do samba, a gente está lá lavando louça e está cantando. Então, eles acabam aprendendo também e está todo mundo junto. O samba, então, está na veia, né? Praticamente genético. Genético. Agora, uma coisa que a gente gostaria de abordar, né? De 70 para cá, o que mudou nos desfiles aqui em Guarulhos? O que diferencia os desfiles dos anos 70 para cá? Como que foi essa evolução? Joãozinho 30, né? Influenciou bastante como? Eu tô falando Joãozinho 30, quem somos nós, né? Quem somos nós? O Joãozinho 30, eu acho que foi o maior influenciador
eu digo em todo lugar, né? Os Parintins. Os Parintins trouxe assim, uma evolução também enorme para o carnaval. O movimento dos carros, os movimentos dos carros, a grandiosidade de Joãozinho 30, a ousadia, né? Então, houve uma mudança enorme. Se antes, nosso carro alegórico antes era 2x4, uma coisa assim, agora é 6x5, é uma coisa 6, 10, é uma coisa monstruosa. Então, houve uma mudança muito grande. Foi a influência que a gente vai assistindo. Por exemplo, a gente vai assistindo nós aqui, né, os carnavalescos, nós. Então, a gente vai assistindo na televisão do Rio de Janeiro, no desfile das escolas, dos blocos, enfim. Isso vai passando, vai... Nossa, esse ano ele fez aquele carro movimentar. Poxa, não seria bom que o meu movimentasse também? Então, é isso que houve. Uma influência grande desses artistas. Vocês usam o carnaval carioca e paulista, eventualmente, como referência? É uma referência. Existe também muito da gente, porque tem que existir uma realidade, né? Realidade do povo daqui, da cidade. Mas influencia muito, porque é algo grandioso, né? E a gente quer sempre melhorar, tá sempre assim... A gente larga tudo, né? Nessa época. A gente larga serviço, Ninguém começa a estudar antes de carnaval, filho de ninguém. Ninguém vai pra escola. Eu não ia, minhas filhas não iam. E não dá tempo, porque lá todo mundo costura, todo mundo faz, então tudo para. A gente vem de lá isso. Agora, conta pra mim, vocês desfilam. A partir de que momento vocês começam a pensar no carnaval do ano seguinte? Bom, a Império de Guarulhos, né? Eu posso falar em relação ao Império. O que nós fazemos lá? Lá, como a gente tem, não é uma quadra, mas é um salão, não é uma quadra. A gente fala uma quadra, a pessoa pensa que é aquela... Não existe a escola de samba aqui em Guarulhos que tenha... Escola de samba é um bloco, porque nós também temos blocos, que tem uma quadra própria para desfile. Mas tem um espaço onde a gente faz, onde a gente tenta angariar fundos com essas festas que a gente faz para o desfile do carnaval. Isso a gente começa lá para... sentar para conversar antes, né? Mas lá para abril, mais ou menos, porque em maio é a nossa festa de aniversário. Então, a gente sempre tem vamos dizer assim, um pontapé. Lá em maio é efetivamente a mão na massa. Como se esse ano o carnaval vai ser em março, a gente vai tentar descansar até no comecinho de abril. Não muito, porque a gente já precisa preparar já para a festa de aniversário de março. Então, normalmente é assim. É quase um ano antes, que nem outras escolas, não com tanta grandiosidade, mas com os mesmos deveres, né? Se lá a comissão de frente é super importante, aqui também. Se lá tem os carros alegóricos, aqui também, né? As mestre sala, porta-bandeira, aqui também, entendeu? Então é assim. E qual que é o primeiro passo, né? Qual que é a primeira coisa que vocês decidem para poder começar a trabalhar em cima do carnaval? Como eu falei, primeiro, o que a gente tem que saber, qual o enredo. O que a gente vai levar na passarela no ano seguinte. A gente começa em 2013... Nós começamos esse carnaval em 2014 e 2013, decidindo primeiro o enredo. E qual que é o enredo de 2014? 2014 é confete colorido, um pedacinho de saudades. Ah, então vamos falar sobre carnaval. Sobre carnaval. Mas nós vamos falar de carnaval, mas vamos falar mais sobre, não a história que Meu Boi não é essa, né? A história Zé Pereira, não. Vai ser a história do carnaval, nós vamos falando da comédia de la arte, nós vamos falar sobre Pierrot, Colombina, a gente vai falar sobre como a gente se fantasiava quando nós éramos crianças. Nós éramos bailarinas, nós éramos toureiro, nós éramos cigano. Pierrot, então vai ser essa história. A história, as saudades que
Todos têm em relação ao carnaval, que a gente se fantasiava, né? Nós íamos pro salão antigamente, colocava aquela fantasia de odalisca, que a mãe colocava na gente, né? Então é essa a história. Nós vamos falar realmente da história do carnaval, das saudades que a gente tinha naquela época. Carnaval das Machinhas, né? Carnaval das Machinhas. E realmente nós vamos ter um carro homenageando as Machinhas, né? E falando em carro alegórico, quanto tempo vocês gastam, por exemplo, para confeccionar um carro alegórico? É trabalho de muitos para confeccionar. Porque se nós formos pagar todos os artistas que merecem ali, não tem condições, né? Então, mas vamos dizer que, olha, não é fácil não, mas nós já começamos lá faz uma época já. Uns 3 meses, vamos dizer. Por quê? Porque a gente tem escultura em carros alegóricos, tem um trabalho da ferragem, né? Enfim, é um trabalho grande. Então, não vamos dizer assim, eu não posso dizer que é 1 mês, 2 meses só, não. Porque antes disso, por isso que a gente precisa saber do tema, né? Porque a gente precisa saber quais são as esculturas que vão em cima daquele carro alegórico. Então, é um trabalho grande. Antes, 3 meses, uns 3 meses ali na procura de uma escultura que encaixe naquele enredo. E as fantasias? Quem confecciona, o folião, né, que vai desfilar na escola, ele paga a fantasia? Como que funciona aí a confecção e o pagamento da fantasia? Aqui a coisa é um pouquinho precária, em Guarulhos, né? Aqui a coisa não há pagamento de fantasia. Pelo menos na Império e nem em outra escola que eu saiba de Guarulhos. Não sei, só se alguma escola está pagando, mas eu acredito que não há o pagamento. É confeccionado, a gente tem costureira lá na Império, cada um senta, lá todo mundo põe a mão na massa. A rainha de bateria senta e faz, não só a fantasia dela, mas um levanta e outro senta, né? Então lá o pessoal põe a mão na massa para poder sair. Porque, como eu disse, não tem condições se você for pagar. Todos, você tenta, assim, claro, você tem que enfim, tem pessoas que largam tudo e vai ali na escola colaborar, vai. Então você tenta dar um auxílio um pouco dali para um ou para outro. Falando de pagamento, como que vocês levantam recursos para que a escola possa desfilar? Por exemplo, a prefeitura ela dá um subsídio, esse ano, se eu não me engano, são 591 mil, só que ela está entregando esse dinheiro agora. Não recebemos ainda. Não receberam. As escolas de samba, porque existe uma liga aqui, né? Uma liga que representa as escolas de samba. A Liesg, né? A Liesg, uma liga das escolas de samba que representa as escolas de samba de Guarulhos. E esse valor, esse numerário, foi passado para a Liesg. E não foi ainda distribuído para as escolas de samba. Então, a gente lá na Império, como eu disse, é difícil. Quando a gente fala assim, não é fácil não, gente. Lá a gente fica assim, sabe? Tenta e vamos aqui, vamos ali. E a gente tenta angariar com as festas. A gente faz festas, nós fazemos eventos. Um evento ou outro a gente convida algumas escolas de São Paulo para vir participar, para atrair público, para poder gastar no nosso bar, para a gente poder ter esse valor, esse numerário, porque o que vem é só uma ajuda de custo, realmente. Quanto que vocês gastam para fazer um carnaval? Só Deus, é uma coisa assim muito difícil. Vamos dizer, eu posso falar assim de cadeira uns 50 mil? 50 mil reais. 50 mil. Por aí, porque a gente, quando eu falo esse valor, né, porque a gente, esse numerário que vem das escolas de samba, que vem da prefeitura, de ajuda de custo que vem, não é que a gente gasta realmente, porque a gente gasta muito mais. Dona Cida, quanto que a prefeitura repassa para Império? Olha, eu acredito, como a gente ainda, nós não foi passada para a Liesg, é o que saiu nos jornais, mas ainda não foi passado para as escolas de samba e blocos carnavalescos de Guarulhos.
eu acredito, não tenho certeza, que virá de 20 a 25 mil. Eu acredito que venha o valor desse pelo valor que veio ano passado. Pois é, esse valor que veio ano passado. Então, eu acredito que venha esse valor. É o que eu acho. Agora, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem falando desses 40 anos de Carnaval da Império? Que mensagem a senhora gostaria de deixar? Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, né? Pelo surgimento do Carnaval, por eu gostar. Agradecer, não posso deixar de falar que a Império faz um trabalho social também. Lá nós temos aula de capoeira para as crianças. E queria agradecer a Deus pela mãe que eu tive, que eu tenho minha mãe, apesar dela estar junto de Deus, mas hoje tudo que eu tenho em relação a samba ou não na minha vida, eu tenho que agradecer a ela. Tudo que eu sou, porque poderia ser até outras pessoas que fundassem esse Carnaval de Guarulhos, não sei, a gente não sabe, né? Mas eu tenho que agradecer a ela por tudo que ela tem me passado, por tudo que ela me passou em relação ao Carnaval. E por teres surgido essa escola de samba Império de Guarulhos na minha vida e na vida das minhas filhas. Só para a gente fechar, para a gente poder fazer um convite, que dia a Império desfila no Carnaval de 2014? Domingo. Domingo? Domingo de Carnaval, nós vamos estar desfilando e convido é a última escola. A última escola. A última escola de manhãzinha, provavelmente. Nós temos muita criança, mas vai ser de manhãzinha. Olha, o desfile vai acontecer na Avenida Joaquina de Jesus, no Taboão. Estão todos convidados. Eu agradeço muito a participação da Cida do Império. Muito obrigada, Cida. Bom, para você, lembre-se que o nosso próximo encontro é na quarta-feira, às 15:45 da tarde. Agradeço a sua audiência e na semana que vem mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.